E na próxima terça-feira, o Senado deve começar os trabalhos da CPI da Covid-19. Essa comissão vai investigar as ações do governo federal no combate à pandemia, como a compra de vacinas. 2 cearenses estão em evidência nessa CPI: Eduardo Girão, do Podemos, e Tasso Gereissati, do PSDB. Hoje, a gente recebe um deles, o senador Eduardo Girão, do Podemos, candidato a presidente da CPI e autor da proposta para investigar também estados e municípios. A entrevista agora ao vivo no C2. Senador, boa noite, seja muito bem-vindo. Desde já, obrigada pela disponibilidade. E a minha primeira pergunta é em relação justamente a esse ponto. O senhor propôs a inclusão de estados e municípios na CPI e aí foi definido que serão investigados não os governadores e prefeitos diretamente, mas os repasses da União para estados e municípios. E aí eu trago 2 números. São 27 estados e mais de 5 mil municípios. A minha pergunta é: a CPI tem condições de abarcar tudo isso? Muito boa noite a todos que estão nos assistindo, todos os cearenses na TV Verdes Mares. Obrigado pela oportunidade. Acredito que a gente vive um momento no país de busca pela verdade também, né? E a verdade não pode ser apenas uma parte, tem que ser toda a verdade. É por isso que a gente fez um requerimento que foi apoiado pela maioria dos senadores, 45 senadores do Brasil, que incluíram também, além da investigação que deve ser feita, sim, no governo federal, mas também as centenas de bilhões de reais de verbas federais destinados para estados e municípios. Dinheiro, eu posso dizer que não faltou. Estou aqui em Brasília hoje, trabalhando nesse feriado, porque a gente está fazendo contatos nesse momento para que o meu nome, a presidência da CPI, seja aprovado. A gente sabe que é difícil, já existe um acordão do outro lado, um acordão que no comando da CPI colocou senadores que têm conflitos de interesses, que não têm isenção. Aliás, dentro da comissão também, muitos senadores já manifestaram um pré-julgamento, quem está errado, quem é culpado, quem é inocente. Então, nós acreditamos que isso não é correto com o povo brasileiro que está sofrendo nesse momento, enquanto a gente está conversando aqui, vidas sendo perdidas, sofrimentos, e a gente está fazendo palanque político. Então, nós não vamos admitir, nós queremos uma CPI técnica e sem ser pirotécnica. Senador, eu trago aqui alguns pontos, tá? Em relação à gestão da pandemia no nosso país. A campanha de vacinação no Brasil está atrasada, faltou oxigênio no Amazonas, há recordes de mortes no país. Diante desse cenário, qual a avaliação que o senhor faz em relação à gestão do governo federal? Na sua visão, houve falhas? Olha, é isso que a gente vai investigar. É evidente que algumas situações do presidente da República, sem o uso de máscara, aglomeração, tudo isso tem que ser levado em conta. Como também a questão de eventuais dolos, né? A questão do Amazonas, por exemplo, falta de oxigênio, até onde houve uma responsabilidade do governo federal. Mas também a gente precisa verificar o que é que aconteceu no Ceará. A questão do hospital de campanha, por exemplo, que foi gasto quase 100 milhões de reais do dinheiro do fortalezense, passou 5 meses o hospital de plástico, né, um hospital de campanha funcionando, começou a chover denúncias e do dia para a noite desativaram, desmancharam o hospital. E todo mundo sabia que nesse momento nós íamos ter a segunda onda. Então fica a pergunta, inclusive a Procuradoria-Geral da República perguntou isso ao governo do Ceará, que demorou a responder, respondeu agora e a gente está atento para saber exatamente o que houve. Assim também como o Consórcio Nordeste, que reúne governadores do Nordeste, compraram 300 respiradores, até hoje não receberam esses respiradores, só o Ceará pagou 10 milhões de reais, e foi, inclusive, da indústria da maconha. Senador? Eu não entendo o que é que maconha tem a ver com Covid, tem a ver com respirador, mas Senador, eu estou curioso para descobrir. Senador, o nosso tempo é muito curto, eu queria abordar ainda outras perguntas. O senhor, como eu já havia falado, é candidato a presidente da CPI. Já há um acordo, o senhor já falou desse acordo, um acordão aí para que o senador Omar Aziz, do Amazonas, comande essa comissão. O senhor já conseguiu apoio de outros nomes, de outros senadores ao seu nome?
já consegui e continuo ligando para todos os colegas, porque eu acredito que esse acordo não atende ao desejo da sociedade, que quer uma coisa séria, quer que uma CPI comece com credibilidade. E para isso não pode haver conflito de interesse. Nós sabemos que o relator dessa CPI, o senador Renan Calheiros, desse acordão que foi feito, né, que eu não participei e jamais aceitaria esse acordão, tem um filho que é governador de estado, o senador Renan Calheiros. Então aí já se vê que essa CPI já começa errado e a gente precisa ter muita responsabilidade para que a gente busque a verdade, toda a verdade, não apenas pegue um para Cristo. Acredito que não pode acontecer de pizza para muitos, né, uma CPI dessa, e gerar fígado para poucos. A gente precisa ser justo, ser independente. Por isso, o meu pedido de CPI foi um pedido que engloba governo federal, estados e municípios, porque, como eu falei no início, foram centenas de bilhões de reais destinados aqui de Brasília para estados e municípios enfrentarem a pandemia. E escândalo é o que não faltou. No meu pedido de CPI, que está aqui, eu relacionei as operações da Polícia Federal em vários estados da federação. Senador, de forma objetiva, eu gostaria que o senhor apontasse 3 prioridades de investigação nessa CPI. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu gostaria que o governo federal justificasse essa questão do Amazonas. É muito importante saber por que faltou oxigênio no Amazonas. Isso aí é um ponto crucial. Segundo, eu gostaria de chamar aqui no Senado Federal o ministro do STF, Marco Aurélio Mello, que tirou, vamos dizer, responsabilidades do governo federal e passou para estados e municípios, atribuições constitucionais. Então, o que é que aconteceu nessa medida, por exemplo? Isso foi positivo? Isso foi negativo? Que dados o STF tem? Porque o número de mortes é absurdo que nós tivemos no Brasil. E a gente precisa saber exatamente de quem é a responsabilidade dessa gestão. Outro fato também que eu quero chamar é o consórcio Nordeste, né, que representa esses governadores do Nordeste, chamar também o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, para rastrear essas centenas de bilhões de reais que foram investidas. E você viu ontem, na própria Globo, você viu o que aconteceu no Pará, os respiradores escondidos, né, atrás de uma porta falsa, respiradores novos, dezenas de respiradores novos. Então, senador, eu acredito que, é como a gente diz no Nordeste, além da queda, o coice. Senador, uma última pergunta. Serão 90 dias de investigação e um volume imenso de repasses a serem investigados. Qual o risco dessa investigação, dessa CPI, terminar em nada? Olha, existe o risco se for feito palanque político. Eu repito que seria uma covardia, uma desumanidade com o povo brasileiro. Inclusive, projetos políticos pessoais de membros precisa ter muita atenção com relação a isso. A CPI pode ser estendida, né? São 90 dias iniciais, mas dependendo do que a gente for buscando, a gente pode estender essa CPI. Mas é muito importante que a população continue mobilizada, acompanhando, cobrando dos seus parlamentares uma posição coerente com aquilo que ele fala, com aquilo que ele diz. Então, nós vamos ver muitas informações importantes para que a gente possa fazer um julgamento realmente dessa tragédia social que aconteceu, não apenas na saúde, mas também na economia, também na questão social, que a gente vê muitos irmãos e irmãs com fome. Então, certas decisões tomadas na pandemia, a gente precisa ter serenidade para buscar, senador, realmente o embasamento científico para tudo isso. Senador, agradeço a sua disponibilidade mais uma vez. Nós conversamos agora com o senador cearense Eduardo Girão, do Podemos. E amanhã, no C2, nós teremos uma entrevista ao vivo também com outro senador que faz parte da CPI da Covid-19, o senador Tasso Gereissati.